Glória a Deus. A minha saudação a toda a igreja, aos nossos pastores, com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos alegres nesta noite e gratos ao Senhor por esta oportunidade tão especial de podermos mais uma vez compartilhar a sua palavra convosco e nesta noite ainda mais especial por se tratar desta semana festiva para a nossa igreja, onde nós comemoramos os nossos 97 anos de vitória na presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, e o versículo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, eu também registro aqui a minha gratidão ao pastor Júnior pela oportunidade de nós podermos ministrar a palavra de Deus esta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3, é o texto que nós queremos, por bondade de Deus, meditar nesta noite juntamente com os irmãos. Os irmãos encontraram? Está escrito: havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, e se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, guarde isso no seu coração, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Amém. Queira sentar-se, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhes falar nesta noite sobre o tema Deus sempre tem uma reserva. Guarde isso no seu coração. Deus sempre tem uma reserva. Deus nunca fica sem representante na terra. Deus nunca fica sem alguém para usar. E é para isto que eu chamo a sua atenção nesta noite, porque o texto que fizemos leitura fala exatamente acerca disto. E se nós olharmos para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, na sua historicidade, nós vamos ver que em todos os momentos de tribulação, todos os momentos de desespero, todos os momentos de provação, Deus sempre teve alguém para levantar, Deus sempre teve alguém para usar. E nós poderíamos nesta noite falar acerca de tantos homens e mulheres que foram instrumentos de Deus no tempo do caos, que foram instrumentos de Deus no tempo da dor, para serem usados para mudar as circunstâncias, para serem usados para mudar o cenário em que se encontravam. Mas eu quero lhes convidar, se você tiver interesse em saber, a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ver a história destes homens e mulheres que Deus levantou, que Deus usou. Poderíamos falar nesta noite sobre Caleb e Josué, que foram reserva de Deus no meio de um povo que não cria no sobrenatural. Nós poderíamos falar nesta noite dos dias de Elias, quando Elias pensava que estava sozinho, e no meio da sua depressão, Deus olha para ele e diz assim: Elias, te levanta, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram. Deus nunca fica sem representante. Deus sempre tem uma reserva para ele usar. E eu quero chamar a sua atenção, porque o contexto deste texto que nós lemos fala exatamente acerca disso. Para os irmãos compreenderem a palavra de Deus esta noite, é necessário eu lhes falar o que começa
começa a ser descrito no capítulo 6 deste livro que nós lemos. Você vai observar a Bíblia Sagrada narrando que a Síria travou guerra contra Israel, que a Síria se levantou contra o povo de Deus, e a Bíblia nos informa que o rei da Síria reuniu seu exército, e cada vez que ele armava uma estratégia, lá no acampamento deles, ele dizia: nós vamos acampar em tal lugar. Na mesma hora Deus comunicava a estratégia do rei da Síria para o profeta Eliseu, que ia até o rei de Israel e dizia: não vai por este caminho, porque o inimigo está armando o acampamento lá. Isto aconteceu 1, 2, 3 vezes, até o rei da Síria reunir o seu exército e dizer: quem é entre nós que está ao lado do rei de Israel? Porque cada vez que nós falamos algo aqui, ele fica sabendo lá onde ele está. Tem alguém aqui que está ao lado dele, que é contra nós. Aí se levanta alguém no meio do exército, aleluia, talvez até um pouco envergonhado, mas diz assim: o rei, não é isso que o senhor está pensando. Não tem ninguém aqui entre nós que está contra. Pelo contrário, o que o senhor precisa saber é que lá no meio do povo de Israel tem um homem de Deus, aleluia. E onde tem um homem de Deus, a história é diferente. Onde tem uma mulher de Deus, o negócio é diferente. Tem um homem de Deus lá no meio do exército de Israel. Quando o Senhor fala alguma coisa aqui, Deus comunica para ele lá, aleluia. Porque quem anda com Deus, o negócio é tete a tete. Quem anda com Deus, o negócio é cara a cara. Deus fala com ele, ele fala com Deus. Era assim nos dias de Eliseu. Quando o rei lá da Síria falava alguma coisa, Eliseu já sabia lá no meio de Israel, e Deus ia dando vitória para o seu povo, Deus ia guardando o seu povo. Quando o rei da Síria ficou sabendo disso, a Bíblia diz que ele disse: então é simples, vamos matar este homem, está resolvido o problema, vamos acabar com a vida dele, está resolvido, e assim nós vamos conseguir atacar Israel. Armou, aleluia, uma guarnição, mandou até a casa do profeta Eliseu. Quando eles chegam ainda de madrugadinha, o dia está para amanhecer. O moço do profeta foi o primeiro que acordou naquele dia. A Bíblia diz que ele abriu, aleluia, a janela, e quando ele abriu a janela da casa, ele viu que a casa estava cercada por muitos soldados que estavam ali para matá-los. Ele volta para dentro de casa desesperado, irmã Lenira. Ele diz assim: oh meu Senhor, hoje é o fim da nossa vida, a casa está cercada, vieram para nos matar. Aí Eliseu, que andava com Deus, aleluia, eu imagino que ele deu um sorriso bem largo, porque quem anda com Deus pode sorrir no meio da provação, quem anda com Deus pode dar risada no meio da prova. Eu imagino que ele deu um sorriso bem largo, e ele olha para aquele moço e diz assim: rapaz, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí o moço, não entendendo nada, porque ele enxergava com os olhos físicos, Eliseu diz assim: eu vou orar para Deus abrir os teus olhos e tu enxergar o que eu estou vendo. Aí ele faz uma oração muito simples, ele diz: Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. E a resposta é instantânea, na mesma hora Deus dá visão espiritual para aquele rapaz, e quando ele olha, por trás do exército do inimigo havia carros e cavalos de fogo que cercavam a casa. Oh, aleluia! Eu quero abrir um parênteses aqui, meu amado irmão, nesta introdução, para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não te preocupe, Deus vai abrir os teus olhos e tu vai ver que não está sozinho, Deus está contigo. Oh, aleluia! Tem carros e cavalos de fogo que cercam a vida de quem anda com Deus. Quem anda com Deus nunca anda sozinho. Quem anda com Deus nunca anda desacompanhado. A reserva de Deus nunca está desacompanhada. Deus está pelejando por ti. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua casa. Deus está com a tua vida na palma das suas mãos. Oh, aleluia! Eu não vejo nada, mas Ele está ali. Eu não estou enxergando nada, eu só vejo o levante do inimigo, mas Deus está ali. Aleluia! E Deus abre os olhos do moço, ele vê carros e cavalos de fogo. E aí o mesmo profeta vai fazer uma nova oração. Ele diz: Senhor, fecha os olhos deste exército para que eles não vejam. Oh, glória a Deus! O mesmo Deus que abre os olhos de um é o Deus que fecha os olhos de outro.
É assim que Deus faz, irmão. Nós temos que dar glória a Deus, porque é assim que Ele trabalha, aleluia. Deus então cega aqueles homens, eles estavam vendo, mas não enxergavam. Eliseu abre a porta e diz assim: gente, não é aqui, aleluia, o lugar que vocês procuram, o homem que vocês procuram não está aqui, e era ele mesmo, e eles não conseguiam ver, porque Deus tinha fechado os seus olhos, e ele diz: então eu vou levar vocês ao lugar onde vocês querem ir. Ele pega aquele exército e vai conduzindo eles. Quando eles chegam dentro de Samaria, aleluia, que estava o rei de Israel, então Eliseu faz uma terceira oração, e a terceira oração que ele faz é: Senhor, abre os olhos dele agora, para que eles vejam, oh aleluia. E então Deus tira a escama dos olhos, e eles vêm, se dão conta que estão no meio de Samaria, aleluia. Talvez bateu o desespero, agora vão nos matar, agora vão acabar conosco. Aí o rei de Israel olha para Eliseu e diz assim: meu senhor, eu devo matá-los? Eu gosto disso, pastor Geraldino, eu devo matá-los? Aí Eliseu olha para eles e diz assim: não rei, por acaso Deus te chamou para matar? Por acaso Deus te chamou para ser um assassino? Tu vai dar comida para eles, tu vai dar bebida para eles, tu vai dar roupa para eles, tu vai abençoar a vida deles, e vai mandar eles de volta para casa abençoados. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para matar, Deus nos chamou para dar vida. Deus não colocou na nossa boca palavra de morte, Deus colocou na nossa boca palavra de vida. A igreja está aqui para ser abençoadora na terra. Esses dias que nós estamos vivendo, está cheio de profeta da morte por aí, não é verdade? Profetizando morte, mais morte, mais morte, quando Deus nos chamou para profetizar vida. Vida, 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 irmão. Na tua mão está o poder de Deus para produzir vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que as nossas palavras têm o poder de produzir vida e de produzir morte. Nós devemos escolher que tipo de palavra será a nossa. Que nós possamos observar este exemplo da Bíblia Sagrada, para que a nossa vida seja produtora de vida e não de morte. Não foi para matar que Deus te chamou, rei, foi para abençoar. Manda eles abençoados para casa, e eles foram, aleluia. E depois disso vai acontecer um tempo de paz entre a Síria e Israel. Mas passado esse tempo de paz, a Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, se levanta de novo contra o povo de Deus. E aqui que eu queria chegar, porque a Bíblia diz que desta feita, ele vai vir contra Samaria, e a estratégia dele não é um ataque repentino, não, a estratégia dele é cercar a cidade de Samaria. Ele armou o seu exército e fez um cerco na cidade, e pelo cerco que ele fez, a primeira coisa foi estancar todo abastecimento de água, e o cerco do inimigo, aleluia, não deixava quem estava dentro da cidade sair, e quem estava fora da cidade entrar. A cidade estava cercada. Nos primeiros dias, eu imagino, eles olhando e dizendo: o inimigo nos cercou, mas está tudo bem, ainda tem mantimento, ainda tem água, ainda tem comida, está tudo certo. Mas passou o primeiro dia, passou o segundo, e foi passando o tempo, e o inimigo continuava cercando a cidade. E a Bíblia diz que acabou a água, acabou a comida, e aí começa o caos a se instaurar, começa a crise a se instaurar. A primeira alternativa que eles encontram de alimento é comer cabeça de jumento, diz a Bíblia Sagrada. Cabeça de jumento, olhe para cá, é muito sério o que Deus está falando aqui esta noite. Cabeça de jumento. Jumento era um dos animais que o Senhor disse na lei: não comam, é impuro. Mas eles estavam numa situação tão deplorável que sobrou só cabeça de jumento para comer. Oh, aleluia. E ainda não era qualquer um que podia comprar, porque era caro para comprar uma cabeça de jumento. Quando acabou a cabeça de jumento, sabe o que eles comiam? Esterco de pomba. Não tinha mais comida, só tinha esterco de pomba para comer, e era caro para comprar. Um dia o rei estava caminhando pelo muro da cidade, diz a Bíblia. Uma mulher gritou para ele: rei, socorre-me! Ele olha para ela, esperando que ela vai pedir alguma coisa para comer. Ele diz assim: mulher, se Deus não te socorrer, o que eu posso fazer por ti?
Mas não era comida que ela queria justiça, porque ela fez um trato com uma amiga, aleluia. O trato dela foi o seguinte: nós vamos comer hoje o meu filho, e amanhã nós vamos comer o teu, porque não tinha mais comida, não tinha mais cabeça de jumento, não tinha mais esterco de pomba, e agora eles estavam comendo os filhos. Situação deplorável, situação caótica. A crise se instaurou porque o inimigo cercou a cidade. Eles estavam oprimidos ali dentro. A primeira coisa, como eu comentei, ele secou as fontes que abasteciam a cidade. Oh, meu amado irmão, quando o rei ouviu isso, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes. Por baixo das vestes reais estava pano de saco, porque ele já estava em humilhação. Eu quero trazer isso esta noite para o mundo espiritual e para a aplicação da nossa vida nos dias que nós estamos vivendo. Não diferente disso que está acontecendo em Samaria. Os dias que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, o inimigo tem oprimido muitas pessoas. O inimigo tem oprimido muitas casas, o inimigo tem oprimido muitas famílias, e eu ouso dizer nesta noite, o inimigo tem oprimido muitas igrejas, o inimigo cercou as vidas, e essas pessoas estão em opressão total, aleluia, e tudo que o inimigo quer é que acabe a fonte, é que não chegue o mantimento, aleluia. E nós sabemos no mundo espiritual, que o mantimento da vida do crente é a palavra de Deus, e cada vez mais nós estamos vendo o inimigo trabalhando e agindo e oprimindo as pessoas para que não recebam mais a palavra de Deus, para que não tenham mais a palavra de Deus. O inimigo cercou a vida das pessoas. Os dias que nós estamos vivendo são dias espiritualmente deploráveis, e se nós observarmos este exemplo, a ilustração da Bíblia Sagrada começou com uma sutil impureza na palavra de pregadores corrompidos, aleluia, de ministros corrompidos, que começaram a misturar, aleluia, a palavra de Deus com os anseios pessoais, e depois disso nós já vimos espiritualmente muitas pessoas se alimentando de esterco espiritual, e tenho temor em falar isso esta noite, mas é o que Deus colocou no meu coração. E para piorar a situação, quando falta a verdadeira palavra de Deus, começa um a querer matar o outro, e é isso que nós estamos vendo, aleluia. É isso que nós estamos contemplando, muitas pessoas querendo se matar dentro da igreja, dentro das casas de crentes, onde não tem mais a palavra de Deus. Aleluia. Quando o rei ouviu isto, guarde isto no seu coração. Quando o rei ouviu isso, diz a Bíblia Sagrada, que ele fez uma promessa, pastor. Ele disse: hoje ainda eu arranco a cabeça do profeta, porque isso aí é culpa dele. Isso aí é culpa dele, aleluia. E ele manda um mensageiro na casa do profeta Eliseu, na frente dele ele vai atrás. Quando o mensageiro sai de onde ele está, Eliseu já recebeu de Deus a palavra, lá na casa dele, aleluia. E tem os anciãos com ele, e ele diz assim: olha gente, aquele homem lá, o rei mandou um mensageiro aqui, e ele vem logo atrás, e vem para me matar. Quando ele chegar, fecha a porta, aleluia, oh glória a Deus. E aí ele chega, quando o rei chega, o rei olha assim: Eliseu, o que tu está pensando da tua vida? Olha a situação que nós nos encontramos, olha o estado que nós nos encontramos, o inimigo cercou a cidade, não tem mais comida, não tem mais bebida, não tem mais mantimento, as pessoas estão se matando, comendo os filhos, aleluia. O que é isto que está acontecendo? Aí o profeta Eliseu se levanta, debaixo da autoridade do céu, oh glória a Deus, e ele diz assim: rei, pode ficar sabendo que amanhã, nesta mesma hora, vai ter, aleluia, comida, vai ter bebida, porque Deus vai mandar recurso do céu. O que eu acho mais lindo nesta palavra é que Deus, quando vai operar, não é uma coisa incerta. Deus, quando vai agir, não é na base do talvez, não é na base do será. Deus, quando vai agir, Ele tem data e hora marcada para operar, e se você crê, Deus já tem a data e a hora do teu milagre aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã a esta hora vai ter comida e vai ter bebida. Aí o homem que o rei se apoiava deu uma risada e disse assim: nem que Deus abrisse as comportas do céu, daria para ter.
Não tem como. Teria que plantar, teria que colher, isso demora tempo. Oh, aleluia. Teria que cultivar a lavoura, teria que buscar novas fontes de água. Isso aí não acontece de um dia para o outro. O que esse rapaz não sabia é que quando Deus entra na história, irmão, não é como a gente está acostumado, não é como a gente pensa que deve ser, porque Deus não trabalha na lógica do ser humano, Deus trabalha no campo do sobrenatural. Alguém está olhando e dizendo assim, aleluia, desse jeito não dá, mas se Deus do céu diz que vai ser, pode ficar tranquilo que vai ser, porque com Deus o negócio é sobrenatural. Nós precisamos compreender o sobrenatural de Deus. Foge da nossa lógica, foge daquilo que nós estamos acostumados, porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus decidiu fazer, está decidido. Aleluia. Se Deus decidiu operar, está decidido. Aí Eliseu olha para aquele homem e diz assim: olha, rapaz, pela tua incredulidade, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai participar da bênção. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, irmãos. Aleluia. Eu já começo a encerrar aqui. O texto que nós lemos fala que neste cenário haviam 4 leprosos que estavam reclusos, aleluia, perto da porta da cidade. Porque os leprosos tinham esta determinação divina, eles não podiam estar no convívio social, porque a lepra era uma coisa transmissível. Então eles estavam lá guardadinhos, esquecidos, talvez até rejeitados. 4 leprosos, e eu dou glória a Deus porque são leprosos, pastor Geraldino, porque talvez quando Eliseu deu esta palavra de Deus, dizendo amanhã vai ter recurso, vai ter mantimento, amanhã vai ter socorro, vai ter providência, talvez alguém que ouviu disse assim: quem será que Deus vai usar? Quem será que Deus vai levantar? Quem vai ser o instrumento de Deus? Será que vai ser o exército preparado, aleluia, que nós temos aqui? Será que vai ser o rei? Será que vai ser algum sacerdote? Será que vai ser até o profeta? Mas eles, aleluia, não imaginavam quem era o instrumento de Deus, quem era a reserva de Deus para aquele tempo. 4 leprosos estão lá reclusos, eles olham uns para o outro, aleluia, e dizem assim: gente, não dá para ficar parado aqui desse jeito. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Aleluia. Se nós entrar na cidade, vamos morrer. Não tem recurso, não tem nada. Então vamos ao acampamento dos arameus. Vamos entrar lá no meio do exército da Síria. Vamos nos render a eles. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão. A reserva de Deus não é como a gente pensa muitas vezes. A reserva de Deus não é como a gente imagina muitas vezes. Às vezes a gente está esperando chegar alguém grande, alguém poderoso, alguém influente, mas Deus está olhando para alguém lá no cantinho, que ninguém dá nada, que ninguém viu, que ninguém enxergou, e é este que Deus vai levantar, é este que Deus vai usar. O que mais me chama a atenção é que os leprosos, eles provavelmente, aleluia, estavam feridos, porque a lepra produz feridas, aleluia, provavelmente, irmã Lenir, eles estavam com dor, porque a lepra produz dor, mas a despeito das suas feridas, a despeito das suas dores, Deus olhou no céu e disse: eu vou usar vocês, eu vou levantar vocês. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque aqui no reino de Deus não tem ninguém grande, irmão. Aqui no reino de Deus nós estamos todos na mesma linha, e Deus está olhando e dizendo: é contigo que eu conto, é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar neste tempo. Oh, aleluia. Neste tempo de opressão, neste tempo de cerco espiritual, Deus vai usar a tua vida. Estou ferido, está doendo, não consigo, não sou ninguém, mas Deus gostou de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas era uma multidão. 4. E a Bíblia diz então que ao anoitecer, os 4 se levantam. Oh, glória. Os 4 se levantam lá onde eles estão e começam a caminhar em direção ao exército do inimigo. E Deus gosta de gente posicionada. Deus gosta de gente decidida. Vão caminhando, fracos, doendo, aleluia, mas estão caminhando, irmão Tiago, estão indo. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam lá, não tem ninguém. Não tem ninguém.
fugiram, deram no pé. Mas o que aconteceu, irmão William? A Bíblia diz, nós lemos, que ao anoitecer, isso me impacta, pastor Júnior, que Deus fez questão de dizer o momento que eles saíram, ao anoitecer, e foi exatamente o mesmo momento que os leprosos se levantaram e começaram a andar, ao anoitecer, lá no exército, no acampamento dos arameus, oh glória a Deus, Deus fez eles ouvirem o barulho de um grande exército, a ponto de um olhar para o outro assim, gente, o rei de Israel contratou reforço e está vindo contra nós, oh glória a Deus, porque nós estamos ouvindo o barulho de um grande exército, vamos correr, não vai ter como, nós não vamos vencer, vamos fugir. Mas era só 4 leprosos que vinham caminhando, fraquinhos, doendo, sofrendo, mas lá no campo do inimigo, era como um grande exército, e é isso que eu vim dizer aqui nesta noite, debaixo da graça e da autoridade do Senhor Espírito Santo. Você pode olhar para a sua vida e não enxergar nada de impactante, mas cada passo que você dá na direção do propósito de Deus, é como um exército poderoso no mundo espiritual, porque Deus está contigo. Levante suas mãos aos céus, irmão William, estou ferido, irmão William, estou lutando, mas cada passo que você dá no meio desta dor, Deus está produzindo um barulho de um grande exército lá no campo do inimigo, e o cerco do inimigo vai ser desfeito, vai ser quebrado, a vitória da igreja. O diabo pensou que pode parar com a igreja, que pode impedir o avanço da igreja, que pode cercar a igreja, e a igreja não anda mais. Engano do inferno. Deus ainda tem 4 para levantar. Deus ainda tem 4 para levantar, 4 improváveis, oh aleluia, 4 que ninguém acredita, Deus ainda tem para levantar. Eu quero profetizar sobre a tua vida esta noite, debaixo da graça do Senhor. Eu não sei quantos membros nós estamos aqui em Guaíba, pastor, 3.000, aleluia, mas eu quero dizer que enquanto a igreja de Guaíba vai avançando no mundo espiritual, não é só 3.000 caminhando, é milhares de milhares, oh glória a Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui esta noite. Eu contei ali na foto, pastora, são 11 na mesa diretora da convenção, mas enquanto vocês 11 caminham, não é só 11 no mundo espiritual, é milhares de milhares, porque Deus está pelejando pela igreja. Oh, aleluia. Deus está pelejando pela igreja. Deus cuida dos seus. Em 97 anos o inimigo se levantou muitas vezes. Agora não é diferente. Você sabe o que o inimigo está se levantando, você sabe o que o inimigo está fazendo, você sabe o que o inimigo está agindo, mas eu não estou nem aí porque o diabo está fazendo, porque eu quero ficar com a palavra de Deus. Mais são os que estão conosco, do que aqueles que são contra nós. Tem um exército poderoso de anjos ao teu redor. Enquanto você caminha, Deus peleja por ti. Enquanto você avança, Deus peleja. É Deus que faz. Fique de pé, dando glória a Deus, porque nesta noite o cerco do inimigo vai ser desfeito. Nesta noite o cerco do inimigo está sendo desfeito. Já o inferno já começou a ouvir o barulho de um grande exército. É você que Deus está levantando. Dá glória a Deus, pode bater palma, pode falar em língua estranha. A igreja de Jesus está mais viva do que nunca, a igreja de Jesus está mais cheia do que nunca. Deus está pelejando por nós, Orabacantará placanta, e parabacantará bagandara placanta, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Escute, não vai ficar só aqui, viu? Não vai ficar só aqui não, porque a Bíblia Sagrada diz, irmã Lenira, que quando os leprosos chegaram lá, tinha picanha no espeto. Oh, glória a Deus. Tinha picanha no espeto, tinha cordeiro já assado, pronto para comer, tinha bebida, tinha mantimento à vontade, tinha roupa, tinha prata, tinha ouro. Eles entraram numa tenda, comeram, se fartaram, pegaram o que quiseram, foram na outra, comeram, se fartaram, pegaram o que quiseram, porque quando Deus entra no negócio, ninguém sai de mão vazia. Não, Deus não despede ninguém de mão vazia. Deus tem bênção para dar, e a medida dele é recalcada, sacudida, transbordante. Aí eles se olharam, disseram assim: gente, não é bom o que nós estamos fazendo, ficar com tudo isso só para nós. Não, vamos entrar lá na cidade e vamos levar as boas novas do que Deus operou. Oh, aleluia. Vamos levar as boas novas do que Deus operou. Saíram eles agora fortalecidos, animados. Chegam na cidade e dizem: gente, não tem mais inimigos cercando a cidade. Já fugiram, já bateram em retirada. Aleluia. Aí eles mandam um exército, uma comitiva do exército para ver se não era uma emboscada. Quando eles vão pelo caminho, o exército inimigo deixou as armas, deixou as flechas, deixou tudo para trás e saíram correndo, porque a Bíblia diz o seguinte, meu amado irmão, e agora você dá glória a Deus para receber. A Bíblia diz assim: o diabo, o inimigo, pode até se levantar contra ti por um caminho, mas vai fugir por 7, de tão confundido que ele fica quando Deus opera. É Deus que opera. E naquele dia se cumpriu a palavra de Deus. Tinha mantimento para quem quisesse, e como o profeta disse, uma medida de farinha por uma peça de prata. Oh, aleluia. E sabe o que aconteceu? Aquele que duvidou estava na porta da cidade vendo a vitória, e o povo saiu correndo, passou por cima dele, e ele morreu esmagado, porque duvidou da palavra, não creu na palavra. Mas eu quero encerrar dizendo, e já vamos orar, eu quero encerrar dizendo sobre a tua vida: Deus vai te levantar no meio deste tempo de sequidão espiritual, no meio deste tempo de causa espiritual, no meio deste tempo, aleluia, de desespero espiritual. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, e Deus vai fazer com que a tua vida seja uma arma poderosa no mundo espiritual. Levante sua mão ao céu, e eu quero que você saiba, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje, quando você chegar na sua casa, você não vai chegar como você saiu, você vai chegar com boas novas de alegria, dizendo: gente, Deus operou, Deus operou, Deus operou, Deus operou. Pode cantar. Posso orar, pastor? Nós vamos orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O diabo não vai ter vitória sobre a tua vida. O diabo não vai ter vitória sobre a tua casa. Dá glória a Deus, porque é Deus que está te levantando. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa. Tem presença de Deus aí? Tem presença de Deus aí? Tem crente vivo aí? Tô fraco, tô ferido, tá doendo, mas tá vivo. Te levanta esta noite. Te levanta. É contigo que Deus conta. É você que Deus vai usar. Porque está trabalhando. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. A igreja é de Deus, a obra de Deus não para. O cerco do inimigo será quebrado. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. É Deus pelejando por ti. Oh, aleluia. Quando ele
Glorifique, glorifique. Glorifique, glorifique. Glorifique, glorifique. Adore. Adore, adore, adore. Adore, louve, louve, louve. Oh, aleluia. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Olha Deus enchendo tua vida esta noite. Receba a presença dele. Manifesta sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Glorifique, 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 glorifique. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. É assim mesmo. Com muito louvor, com muito louvor. Já se ouve o suar de uma grande multidão. Orabacantará, placantará, bagandará, placantará, bagandarai. A voz de reinos e nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército para a guerra. Ei, nós estamos em guerra e não vamos recuar, não vamos voltar atrás. Você é o instrumento de Deus